Olá, turma. Boa noite. Gostaria de estar com vocês, gostaria que nós estivéssemos em sala, porque temos muitos temas a discutir. Uma saudade que eu estou das nossas discussões, dos nossos debates em sala de aula. O que acontece? Com essa pandemia e esse período que se tem tratado questões trabalhistas, muitas mudanças, essa quarentena estabelecida pelos nossos órgãos de saúde, nossos órgãos governamentais, tem produzido muito conteúdo para discussão. E um deles que eu não poderia deixar passar em branco, sem que nós pudéssemos discutir um pouquinho, ainda que de forma virtual, é a questão das conciliações. Nós estamos estudando nessa unidade a questão dos conflitos coletivos, a solução desses conflitos, as formas de solução desses conflitos. E recentemente tivemos algumas decisões dos nossos órgãos superiores sobre essas questões e também algumas manifestações dos nossos grandes mestres ou nossos magistrados dos superiores tribunais. E um deles se manifestou recentemente, agora no mês de março, sobre um tema que nós temos tratado, que nós tratamos numa das nossas aulas e que nós temos falado muito. Foi a questão do consenso, da solução dos conflitos através de conciliação. Inclusive ele falou sobre Câmara de Conciliação. Então temos visto que nessa questão da quarentena, das empresas que estão fechadas, temos percebido que com o afastamento social que foi estabelecido, muitas relações de trabalho foram afetadas. E as questões coletivas de trabalho também foram afetadas. Então, o fato de falar em conciliação me trouxe à luz uma possibilidade de discussão, de um pouco mais de estudo sobre o tema. E eu trouxe para vocês essa entrevista que foi feita com o nosso grande Luiz Fux. E o que acontece? Tem para vocês um link, essa entrevista ele deu me parece que a XP, e foi replicada pela UOL, pelo Supremo Tribunal Federal no site, né, de notícias, e ficou bem interessante para que nós possamos perceber um pouquinho como tem sido o entendimento dos nossos juristas no tocante a essa questão da conciliação e da solução dos conflitos de trabalho de forma que não seja via Justiça do Trabalho. Então eu trouxe para vocês esse comentário, essa entrevista. Coloquei para vocês aqui na íntegra, mas vocês podem acessar o site e verem os desdobramentos que teve através dessa entrevista do ministro. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, ele defendeu hoje, né, nessa data, né, no dia 30 de março, ele defendeu o estabelecimento de câmaras de conciliação como forma de resolver conflitos. O que ele tem entendido? Ele tem entendido que o fato de se ter suspendido muitos contratos de trabalho, muitos trabalhadores estarem trabalhando em home, de uma forma diferenciada, de um modelo diferente, até como nós estamos trabalhando também de forma virtual, vai trazer muitas demandas futuras. No momento não, porque ainda não se sabe onde chegaremos, como chegaremos e de que forma chegaremos depois dessa crise gerada por esse vírus, o Covid-19. E ele traz essa possibilidade de solução de conflitos quando tudo passar, que muitas dessas demandas terão que ser resolvidas através de conciliação. Então ele considera que é uma forma de resolver conflitos trabalhistas e também entre empresas que vão surgir por causa da crise do coronavírus. Fux participou dessa live, né, aqui como eu falei, XP. E um momento que ele falou, que eu achei interessante, aqui, o momento é completamente diferente da época onde a lei foi criada, né, que a regra foi estabelecida. E essas regras precisam ser flexibilizadas. É o momento exatamente que os juízes estabeleçam a conciliação. Ele recomenda que sejam criadas câmaras de mediação nos tribunais e que as soluções sejam consensuais.
não me parece que convija para a ideia de justiça uma aplicação literal da lei diante de uma situação de crise, afirmou o ministro. Nós falamos muito em sala que há uma percepção de muitos alunos na sala, como discutimos, havia uma percepção de que as relações de trabalho mudaram de um tempo para cá, principalmente com o advento da internet, com as questões virtuais, com o trabalho em home, com o trabalho fora do ambiente da empresa. Então nós discutimos muito e percebemos também que a relação coletiva tem que se enfraquecer. Nós comentamos a questão dos sindicatos, a questão das confederações e federações, e percebemos que essa capacidade dos sindicatos de fazerem valer buscar os direitos e obrigações, os direitos dos trabalhadores tem diminuído. Então esse texto do nosso ministro mostra realmente aquilo que nós tínhamos como ponderações que fizemos na aula, nas nossas aulas, as discussões que fizemos em aula sobre esse tema. Então trouxe para vocês, para que possa reforçar o nosso entendimento, a nossa pesquisa, a nossa busca de soluções, porque para que nós fiquemos antenados que a partir do término dessa situação de crise, dessa situação crítica, teremos várias formas de solução de conflitos, e uma das que será muito utilizada, segundo o nosso ministro, será a da conciliação, que nós estudamos há pouco tempo e que vocês fizeram um trabalho sobre arbitragem e conciliação e arbitragem. Então, interessante para estudar. Estou trazendo esse tema para vocês para que seja mais um momento de pesquisa, que seja mais um argumento para a pesquisa de vocês, tá bom? Então, busquem esse site, busquem esse link, pesquisem, vejam e agreguem mais conhecimento ao que eu sei que vocês já têm, tá bom? Então, gente, obrigada, continuem estudando e façam bom uso dessas pesquisas todas, tá bom? Até a próxima!